Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo, onde realmente ocorreu a volta de Cristo. É isso mesmo, onde ocorreu a volta de Cristo. E quando a grande ceia, as águias, a guerra do Gog e Magog, a guerra do Armagedon, onde é que aconteceu isso? Vamos ler aqui. Livro histórico de Lucas, capítulo 17, do versículo 20 em diante. A vinda do reino de Deus. Veja, indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês ou dentro de vocês. Versículo 22. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dia do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. 25. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. Versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. 31. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Versículo 33. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. 34. Digo a vocês que, naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. 35. Duas mulheres estarão juntas moendo trigo. Uma será tomada e a outra será levada. Muita gente acha que isso daqui era o arrebatamento, mas isso aqui foi quando o exército romano começou a pegar as pessoas e enviá-las para a escravidão. E outros serem mortos. E eles matarem as outras pessoas. E não foi arrebatamento coisa nenhuma. 35, 36, que realmente aqui, ó. Colchete e colchete. Esse texto não consta no Códice Sinaítico, mas eu vou ler aqui. Porque se você pegar Almeida Corrigida Fiel, não tem observação nenhuma. Eles compram gato por lebre. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 37. Aqui, ó. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? E ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Mas lá no Códice Sinaítico não está abutre. Está, como está aqui, ó, na Almeida Corrigida Fiel. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Então Jesus falando, né, que como aconteceria no dia do juízo, no dia do Senhor, a forma que ele viria, que as pessoas só lê, fica só esperando ele vir por sobre as nuvens, mas ele falou que ele viria de forma de sinais, de relâmpagos, trovões, porque assim também está lá em Isaías capítulo 29, versículo 6, Deus disse a Isaías que ele iria destruir Jerusalém, ele iria cercar Jerusalém, e ele viria com formas de trovão, relâmpagos. E foi exatamente o que aconteceu. E as águias, o que foi falado das águias aqui? Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, ou seja, as aves de rapina. Aí você indo lá para Apocalipse, capítulo 20, então aqui foi questionado, voltando, né? Aqui foi questionado, os discípulos questionaram ele, onde seria essa volta? Quando seria essa volta? E ele falou. Então só aqui você já entende que não tem a mínima possibilidade de ser nos dias de hoje. 8 bilhões de pessoas no mundo,
Quantos países existem? Qual o país que ele vai escolher? Sendo que o juízo, o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, foi contra a nação de Israel. O juízo foi contra os israelitas. Então não tem a mínima possibilidade dele voltar em outro lugar. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. 9. Marcharam, então, pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. Quem eram os santos? Judeus. E a cidade amada. Onde era a cidade amada? Jerusalém. Então o cerco foi lá. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. De que forma foi destruído o templo e quase que totalmente Jerusalém? Pelo fogo. 10. O diabo que o tinha enganado foi lançado no lago de fogo. O diabo eram as leis de Moisés que os tinham enganado, foi lançado no fogo de enxofre, onde se encontra a besta, Nero, foi a primeira besta, e o falso profeta. Foram lançados aonde? O falso profeta se referia aos escribas, aos fariseus, aos mentirosos, aos que profetizavam mentiras. Isso está num monte de lugar, um monte de livros proféticos aí, de Ezequiel, de Jeremias, fala que Deus viria. Malaquias capítulo 3, também fala dos falsos profetas. Então esses daí eram os que ficavam falando em nome de Deus, mentindo, sendo que Deus não falava. Existiam os profetas Elias, Eliseu, profetas Amós, Isaías, Malaquias, e existiam os falsos profetas também. E serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então, essa situação aqui falou que houve ajuntamento para guerrear contra Gog e Magog. Isso aqui nada mais foi do que a guerra do Armagedon, que foi cercando o acampamento dos santos, cercando os judeus dentro da cidade amada, dentro de Jerusalém. Mas isso está lá na profecia de Ezequiel, capítulo 39, do versículo 1 ao 10. Filho do homem, profetize contra Gog e diga, assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog, príncipe de Roz e Meseque e Tubal. Eu o farei mudar de direção e o conduzirei. Farei com que você venha dos lados do norte e o trarei aos montes de Israel. Então tirarei o arco da sua mão esquerda e farei cair as flechas que estão em sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você, todas as suas tropas e os povos que estão com você. Eu o entregarei a todo tipo de ave de rapina e aos animais selvagens, para que o devorem. Você cairá em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Porei fogo em Magog e nos que vivem em segurança nas terras do mar. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do povo de Israel, e nunca mais deixarei que o meu santo nome seja profanado. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia que tenho falado, o dia do Senhor. Os moradores das cidades de Israel sairão e farão fogo com as armas, queimando as couraças e os escudos, os arcos e as flechas, os porretes e as lanças. Farão fogo com tudo isso durante anos. Não terão de trazer lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, saquearão aqueles que o saquearam e despojarão aqueles que o despojaram, diz o Senhor. Você vê, essa profecia se referia à guerra de Gog e Magog, uma referência ao Armagedon profetizado. Então João pegou dessa passagem, dessa profecia, e colocou aqui em Apocalipse capítulo 20, do versículo 7. E você entende que o cerco aconteceu, como está no versículo 9, que o cerco aconteceu aonde? Lá em Jerusalém, onde os muros eram fortificados, e dentro de Jerusalém é que estava o templo, o símbolo maior da lei de Moisés, o símbolo maior do diabo, ou seja, o símbolo maior do acusador, porque Moisés era um diabo, Moisés era um acusador.
Então, as referências, quando fala de Gog e Magog, foi isso. E ali dentro aconteceu o quê? A grande ceia do Senhor. Porque, como está no versículo 4 de Ezequiel 39:4, nos montes de Israel você cairá, você, todas as suas tropas e os povos que estão com você. Eu o entregarei a todo tipo de ave de rapina e aos animais selvagens para que os devorem. Por quê? Essa foi uma referência, essa foi a profecia a respeito do grande julgamento de Deus, da grande ira de Deus que foi derramado. E foi quando o Deus Espírito, o Deus Cristo, o Alfa e o Ômega, voltou. Ele voltou de uma forma espiritual. E esteve lá na ilha de Patmos, porque em Ezequiel, capítulo 39, versículo 17 ao 20, falou da grande ceia. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diga às aves de toda espécie e a todos os animais selvagens, reúnam-se e venham de toda parte para o sacrifício que estou oferecendo por vocês. Um grande sacrifício nos montes de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue. 18. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, os carneiros e cordeiros, os bodes, novilho, todos engordados em Baçã. 19. Vocês comerão a gordura até se fartarem e beberão sangue até ficarem embriagados no sacrifício que oferecerei por vocês. À minha mesa vocês se fartarão de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Por isso que aqui foi falado em Lucas 17:37, quando os discípulos, Jesus falou como seria a volta dele, onde seria a volta dele, aí eles perguntaram e Jesus falou no finalzinho, e respondendo disseram-lhe, onde, Senhor, onde será a sua volta, quando o Senhor voltará? Aí ele respondeu, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias, porque foi a grande ceia profetizada em Ezequiel. E quando chegou lá no Apocalipse, exatamente no capítulo 19, do versículo 17 ao 21, João relatou, João confirmou a profecia, tanto a de Ezequiel, como também a de Jesus, a de Cristo, quando ele voltou. Eu vou te mostrar que ele estava e voltou ali na ilha de Patmos, esteve com João. Então, Apocalipse capítulo 19, versículo 17 ao 21, então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. 20. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os filactérios na testa e nos braços, no braço, ou na esquerda ou na direita. Quem é que usavam isso? Os judeus, os seguidores das leis de Moisés. Então, dentro daquelas caixinhas, daqueles filactérios, existiam passagens das leis e eles usavam na fronte ou no braço, achando de uma forma de inculcarem melhor, de gravar, de ficar mais aquilo mais gravado na mente deles. E eles não pecarem, porque pecado era quem transgredia as leis de Moisés. Mas a besta foi presa e com ele sinais de fogo. Mas a besta foi presa e com ela foi preso o falso profeta que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Que fogo que era esse? João usava o quê? O aterro sanitário que havia na parte externa de Jerusalém. O Gehinom, o Geena, o inferno. Que ali era chamado de inferno porque ali era um fogo que nunca se apagava. Aterro sanitário, animais leprosos, mendigos jogados ali, animais que eram oferecidos como sacrifício, que era tirado só o sangue, os animais eram... Então aquele fogo não se apagava, 24 horas. Versículo 21. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Você entendeu agora? Por que Jesus fala lá no versículo, em Lucas capítulo 17, versículo 37, que ele falou aqui? E respondendo disseram, onde, Senhor? E ele disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias.
Por isso que onde realmente ocorreu a volta de Cristo? Em Jerusalém, durante o dia do Senhor, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Ele disse assim: eu fui arrebatado, João disse, na ilha de Patmos, eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor. Esse dia do Senhor foi o dia do juízo. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. A voz que falou com ele foi a voz de quem? No 11, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro. Quem era esse aqui? Era Cristo. Cristo voltou lá na ilha de Patmos, porque no versículo 9, João falou que estava eu, João, também vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Foi quando o Alfa e o Ômega voltou e deu as instruções, falou para ele para escrever. Ele foi arrebatado, que fala aqui, ele foi arrebatado, ele é tomado, foi tirado, foi levado ao quê? A Jerusalém, que estava cerca de 80 quilômetros ali, eu acho mais ou menos, e foi levado. E lá em espírito ele viu todo o julgamento da prostituta, todo o julgamento da grande Babilônia. E lá sim, no ano 70, no ano 69 foi cercado. E ali judeus que tentavam fugir eram capturados, eram crucificados, eram mortos, eram levados como escravos. Quando entraram para dentro, aí a carnificina foi grande. Aí o genocídio foi grande. E lá, sim, lá aquele monte de cadáver por dias, meses ali empilhados, aquilo, imagine o odor, o cheiro daquele negócio. Então, por cima de Jerusalém estavam as aves de rapinas, abutre, águias, urubus, carcará, até o sanguinolento eu acho que estava lá. Você entendeu? Então foi lá que Cristo voltou. Aí lá no versículo 17 também de Apocalipse 1:10, tá assim: e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Então assim, meu irmão, foi onde Cristo voltou. Cristo voltou lá no ano 70, do ano 66 até o ano 70, porque na verdade, como foi cercado o acampamento dos santos, o acampamento lá em Jerusalém foi no ano 69, no mês de julho. Então foi ali que Cristo voltou em espírito. E João começou a escrever, falando do que estava acontecendo, do que ia acontecer naquele breve tempo ali. Um tempo que durou de 66 à metade do ano 70, que foram 3 anos e meio, 42 meses ou 1.260 dias. Então Cristo voltou naquela situação ali. Foi ali que as águias, os abutres, os urubus se fartaram de carne de reis, de comandantes e de cavalos e cavaleiros. Você consegue entender? Então é a grande mentira, o grande engano da falsa volta de Jesus, a falsa volta de Cristo, que eles ficam por aí há séculos, há mais de 1000 anos, mentindo para as pessoas. As 95 de Lutero, de teses de Lutero, que não serviu para porcaria nenhuma. João Calvino, Jacobus Arminius, pais da igreja, nunca serviu para nada. A teologia não serve para nada, só serve para roubar, para enganar e para mentir para as pessoas. Tá bom? Onde realmente ocorreu a volta de Cristo? Lá em Jerusalém, durante a grande ceia, durante o grande julgamento de Deus. Por isso que há quase 2000 anos já aconteceu o juízo e não acontecerá mais. Bom, eu sei que uma leitura dessa é complicada, porque são várias passagens, mas você vai dando pausa, vai marcando, e depois você vai lendo, e você mesmo veja se tem coerência ou não tem. Ah, mas as passagens de Ezequiel foi para Samaria. Ah, para lá a passagem Não, não foi. Tem passagem que foi para Samaria, só que passagens atemporais. Foi passagem para Samaria e depois veio para também o ano 70. Porque depois você veja o que Jesus mesmo disse lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Veja, são referências justamente da profecia. Lá em Lucas capítulo 21, versículo 3, ai das que estiverem grávidas naqueles dias. De onde Jesus tirou aquilo? De Deuteronômio 28, versículo 53 em diante. Jesus tirou aquele de Lamentações, capítulo 4, versículo 10. Lá em Jeremias também tem passagens que falam que as mulheres, assim aconteceu em Samaria, as mulheres dentro de Samaria que estavam grávidas comeram seus recém-nascidos. As pessoas dentro de Samaria beberam sangue, porque não tinha água, e assim aconteceu de novo lá no juízo do ano 70. Aconteceu a mesma coisa.
se repetiu. E graças a Deus já faz 2000 anos que aconteceu isso. Vai fazer 2000 anos. Então, não tem a mínima possibilidade. O juízo em nossa vida está em nosso dia a dia. Cada um colhe aquilo que planta. Esse é o juízo instantâneo. Esse é o juízo na nossa presente vida. Que nós fizermos, nós seremos responsabilizados. Tá bom? Então, vou deixar com você essa mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, dê aquele joinha, compartilha, comenta, se inscreve, ativa o sininho para receber novas notificações. E se quiser assistir mais vídeos do nosso canal, é só você ir lá na descrição, tem um link lá para o nosso canal direto. Lá tem mais de 2000 vídeos, tá bom? Tchau.